Olá, estamos dando início a mais um episódio do podcast da Santé. Dessa vez a gente vai falar sobre os implantes dentários. Se você já tem alguma dúvida, ainda tem essa dúvida sobre o tipo de procedimento, a gente tem alguns vídeos onde a gente esclarece, mas a gente também vai falar mais sobre esse tipo de procedimento aqui na bancada do podcast da Santé. Ao meu lado, a doutora Juliana Leite, diretora clínica da Dental Santé. Bom, como você sabe, nesses episódios do mês de novembro, a gente está falando sobre algumas curiosidades relacionadas à Copa do Mundo. Então fica no final desse vídeo que você vai ter essa curiosidade esclarecida aqui na bancada do podcast da Santé. Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde bucal, com a apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite e convidados. Bom, iniciando o nosso tema em relação ao implante dentário. Bom, doutora, muita gente tem essa dúvida em relação após o procedimento. A gente trouxe alguns esclarecimentos pós-cirurgia, mas aí muita gente tem essa dúvida. O que é a escova interdental que é utilizada após a cirurgia do implante dentário? Então, após o implante dentário, se for um implante onde a gente coloque os dentes, sobre o implante de uma maneira que a gente não consiga a escovação entrar por baixo, então assim, se usa essa escova interdental com uma escova fininha, que a gente consegue por baixo fazer a limpeza. Mas melhor que a escova interdental, o que a gente indica é justamente o jato, Então a gente indica o jato, que é justamente um aparelho que a pessoa vai jatear em casa, com a ponteirinha bem fininha. Então você vai controlar o nível de água, é um equipamentozinho, tem vários no mercado, E esse equipamento você vai jatear aquela água e vai fazer a limpeza, no caso protocolo, que faz a limpeza interna, no caso de implantes de 2 ou 3 dentes que sejam pontes, não sejam individuais. Então isso tudo que tiver áreas onde esteja difícil alcance, muito melhor que até a escova interdental, que também usa muito em ortodontia, está se passando a usar esse jato. Bom, em relação a esse jato, ele tem que ser utilizado da mesma forma que a escova dental, 3 vezes ao dia. Como é o uso desse irrigador após o procedimento de implante? Então, o uso dele você vai usar sempre que fizer a higienização, sim. Ele funciona justamente como a escova interdental, como o fio dental. São áreas de difícil colocação da escova, normal, onde a escova não entra. Então, mesmo usando escova elétrica e esse jato, que é esse irrigador, escova convencional e esse jato, então ele substitui o uso do fio dental e de escova interdental em áreas que a escova convencional, seja elétrica ou manual, não alcance. Então, quantas vezes escovar, como vai ter áreas que vai ficar e não vai ser alcançada a escova, complementar sempre com ele. Bom, e aí muita gente tem a dúvida em relação a esse irrigador. Às vezes, no momento daquele mês, não estou com dinheiro para fazer a compra do irrigador. Eu posso usar o fio dental. Como é que eu posso utilizar esse fio dental após fazer o procedimento do implante dentário? Ele vai gerar um sangramento, possivelmente, se eu utilizar esse fio dental? E como é que eu posso utilizá-lo? Então, se for um implante, unitário, com a coroa unitária, que é o dente, se for unitário, você pode usar o fio dental livremente, tá? Agora, se for área como prótese protocolo, que é completa, aí não tem como usar o fio dental, porque na prótese protocolo a gente não consegue ir passando o fio, Então, realmente vai ter que usar o jato ou usar essa escova interdental, onde a gente vai colocar na região e vai passar. Ou aquele fio dental passe-fio, que ele tem uma areazinha durinha, e aí você passa por dentro para sair por trás, e aí vai puxando. Em áreas onde seja difícil a higienização pela continuidade do dente. No caso de protocolo, que é uma continuidade geral de molar a molar, ou no caso de ponte, onde a gente bota um implante aqui, outro aqui e tudo é dente.
Mas quando for implante unitário, na região fio dental livremente. Bom, e para que fique esclarecido para os nossos ouvintes e também os nossos seguidores, o irrigador ele não substitui a escovação normal. Ele não pode substituir, não é, doutora? Isso, não. O irrigador, ele é um complemento da escovação. Ele pode substituir o fio dental. Inclusive, não precisa ser questão de cirurgia ou de implantes ou de pontes o uso do irrigador. Para quem tem ortodontia, para uma limpeza convencional em que não gosta de estar passando o fio, porque tem muita gente que tem essa resistência do fio dental. Então, o irrigador é indicado para qualquer situação. Então, tanto é aquela arcada dentária onde não tem nenhum implante, como com ortodontia, pontes, coroas, facetas, tudo a gente pode fazer o uso do irrigador, mas não substitui a escovação, tá? Ele é um complemento. Bom, então fique ligado, porque agora a gente vai trazer uma curiosidade que a gente anunciou no começo desse vídeo, então fica ligadinho aí. Adivinha quem ganhou a primeira Copa do Mundo? Pensou no Brasil? Não. O primeiro dos primeiros foi o Uruguai, na primeira Copa do Mundo em 1930, que também foi sediada no país. Aliás, os uruguaios ainda foram vencedores da primeira Copa no Brasil, ganhando da nossa seleção por 2-1 no Maracanã, o conhecido Maracanaço. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Santé. Hoje a gente esclareceu sobre os irrigadores e a higienização do implante dentário da prótese protocolo. Então lembre-se, o irrigador ele não substitui a escovação. Sempre que tiver a escovação, você pode utilizar o irrigador, mas não pode ser só o irrigador. Tem que ser um complemento dos dois, tá certo? Se tiver alguma dúvida sobre o implante dentário, sobre outros procedimentos odontológicos, a gente tem mais episódios aqui em cima. Você pode clicar e saber mais sobre implante dentário, sobre lentes de contato e também sobre os alinhadores invisíveis. A gente traz aqui as dúvidas na nossa bancada. Se você tiver suas dúvidas, pode mandar nos comentários ou também nas nossas redes sociais. Então logo aqui abaixo você segue o nosso canal e confere mais episódios do podcast da Santé.